Hoje eu vou contar um mico que aconteceu com uma professora de inglês, mas que de alguma forma pode estar acontecendo com você também. Não sai daí que em 15 segundos eu volto para contar essa história. Tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla SAP. A história que eu vou contar hoje aconteceu com uma professora de inglês, uma americana que tinha acabado de chegar ao Brasil e não falava português ainda muito bem. Assim que ela chegou, ela foi morar numa república e começou a dar os primeiros passos ali no português. Ela dava aula de inglês numa multinacional onde eu também lecionava. Quem me contou a história foi ela mesma. Eu não vou dizer o nome, nem dela nem da empresa, porque não vem ao caso. Ela tinha acabado de dar uma aula para o diretor jurídico dessa multinacional. Um senhor assim, bastante formal, muito educado. E na hora que estava guardando o material para terminar a aula, ele perguntou para ela em português alguma coisa. E ela respondeu em português, acho que ele quis fazer uma gentileza, ensinar alguma coisa em português para ela, não sei muito bem porquê. Começaram a conversar assim, descontraídamente, em português. A secretária dele entrou na sala para já falar dos próximos compromissos que ele tinha. E ele estava contando para essa minha amiga, professora de inglês, um problema que ele estava vivendo. E ela, muito inocente, sem saber falar português direito, quis mostrar que estava entendendo, estava acompanhando a conversa. Ele falava do problema e ela respondeu assim. Falou, caralho, é foda mesmo. Na hora que ela falou aquilo, a secretária deu um pulo, o próprio diretor jurídico deu um pulo, achou muito estranho ela falar daquele jeito. E ela também, lógico, percebeu que tinha falado bobagem. Na hora se assustou e voltou a falar inglês rapidamente. What did I say? What did I say? O que eu fiz? O que eu falei? Ele respondeu e falou, usou um termo muito grosseiro, não se fala assim em português. Ela morreu de vergonha, saiu correndo ali do escritório dele e queria se enfiar num buraco, não tinha jeito. No dia seguinte ela voltou para dar aula, os dois riram do episódio e não aconteceu nada de mais grave. Mas o que essa história toda tem a ver com você? Será que você não estaria fazendo em inglês a mesma coisa que essa moça fez em português? Às vezes, quando você não tem o domínio da língua estrangeira, não conhece mais de uma maneira de dizer a mesma coisa, de usar um sinônimo um pouco mais formal, um pouco mais educado, você acaba recorrendo ao vocabulário que você tem, que você aprendeu num filme, que você aprendeu numa música, e esse vocabulário pode eventualmente ser mais chulo. Você não tem essa noção, usa a palavra achando que está abafando, achando que está perfeita, mas pode estar falando um palavrão, ou uma coisa um pouco menos educada, numa hora inadequada, e aí você pode se meter numa saia justa sem saber. Ou seja, você pode estar fazendo a mesma coisa que fez aquela moça americana, no sentido inverso, falando um palavrão em inglês, achando que é a coisa mais normal do mundo. E por que isso pode estar acontecendo? Você sabe muito bem que as legendas recebem um filtro das distribuidoras, das exibidoras, e não deixam o tradutor colocar palavrão na legenda. Isso é fato. O tradutor não tem nada a ver com isso. O tradutor profissional sabe que motherfucker não é cabeça de melão, que shit não é droga, né? Mas é o que aparece às vezes na legenda. Son of a bitch aparece algo como bastardo ou qualquer outra palavra assim, claro, que é uma ofensa, mas num grau bem menor. O que isso acaba gerando? A falsa impressão de que os palavrões em inglês não são tão feios assim, não são tão chulos. Então o garoto, a garota, ouve essas coisas com muita frequência em séries de TV, em filmes, em música, o que é a coisa mais natural do mundo, dentro de um contexto super informal, e acaba aplicando as mesmas palavras numa situação um pouco mais formal. Eu não tenho nada contra palavrão, não é nada disso. É que tudo tem hora e tem lugar. O que não pode é falar uma coisa
muito grave e achar que está falando droga, que está falando ô seu bobão, seu boboca. Não é nada disso. Às vezes a palavra é realmente chula, é realmente grave. Então tem que saber exatamente o que está dizendo. Se ouve por toda hora, what the hell, what the fuck, não é a mesma coisa. Tá? Um exemplo disso aconteceu num comentário de um post que eu tenho lá no blog, que são 7 maneiras de você dizer calar a boca. Tem lá várias sugestões. Inclusive eu vou colocar o link para esse post aqui nos comentários para você consultar depois. Uma pessoa comentou dizendo que ele achava que shut the fuck up era sinônimo de cala a boca. Eu respondi para ele que não, que shut the fuck up tá mais para cala a boca porra, ou então cala a boca caralho, que é bem diferente de cala a boca. Eu sei que cala a boca não é suprassumo da fineza e da educação, mas mesmo assim, shut the fuck up é um ponto ou mais pontos a mais na escala Richter de falta de educação. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então é importantíssimo você saber o que você está dizendo, qual é o grau, né, que esse palavrão tem, para não cometer esse mesmo equívoco que a professora cometeu lá com o diretor jurídico, aluno dela de inglês. Tá claro? Na dúvida, consulte sempre um dicionário. É a melhor solução. A dica final é para você ampliar o seu repertório. Conheça mais de uma maneira de se expressar para que você possa, na situação adequada, usar aquela expressão que seja apropriada para aquele momento. De novo, não tenho nada contra palavrão. É importante saber o que você está dizendo e usá-lo na hora que você acha que deve, sabendo exatamente a gravidade daquilo que você está falando. Não pense que fica engraçadinho usar palavrão em inglês a qualquer hora, a qualquer momento. Numa música, num filme, numa cena violenta, numa briga, é a coisa mais normal do mundo e seria até estranho se não fosse assim. Tá? Mas o importante é isso, ter um repertório variado para não falar a coisa errada na hora errada. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, o link deve estar em algum canto aqui, o Google está sempre mudando, nunca acerta. Faça sua inscrição no canal para ficar por dentro dos vídeos assim que eles forem lançados e dê um joinha aí se você gostou da história, se você acha que ela vai ser útil para outras pessoas também. Assim você dá uma força para o canal e ajuda muitas outras pessoas, tá? Um abração, até a próxima dica. Tchau, tchau.